Tá começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento e... Ué, peraí, tá travando o áudio? Uai, deve ser falta de memória RAM, hein, Dudu? Pois é, cara, será que é falta de memória RAM ou será que é algum outro fator? A CPU que está se tornando cada vez mais rápida e a memória não está aguentando, ou as aplicações estão se tornando muito mais complexas e cheias desnecessariamente? Então hoje a gente vai parar para poder falar um pouquinho sobre essa escassez que acabou de atingir o mercado. E para quem tá no meio do desenvolvimento, acho que não é nenhuma novidade, todo mundo vendo essas notícias não tão maravilhosas assim de que a memória RAM tá acabando. Ou pelo menos é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Exatamente. E que hoje, para discutir com a gente tem o Pedro. Olá pessoal, beleza? Prazer estar de volta aí no Entre Chaves. Vim aqui hoje compartilhar um pouquinho aí, né, do nosso dia a dia nessa frente que está sempre buscando memória RAM aí, né, para o nosso time da DTI, e trocando bastante ideia com o pessoal que sente esse impacto na prática, como os nossos hosts já introduziram. Esse cenário está mudando bastante e a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho, um apanhado geral disso aí. E do outro lado nós temos aqui um cientista da computação, especialista em cibersegurança, Vitor Alcântara. Fala pessoal, agradecer pelo convite, muito feliz de estar voltando aí mais um episódio do Entre Chaves. Então o meu PC ele tem 4 pentes de 16 GB de RAM, 64 GB no total, mas se eu rodar o Docker, o Chrome e abrir a calculadora, já era, cara. Eu não consigo expandir mais, e pelo visto eu não sou o único, né? E aí, galera, o que tá acontecendo? A memória RAM tá realmente acabando? O sonho acabou? Não vamos ter mais computador? Que história é essa? Dá uma introdução aí pra gente do que tá acontecendo no mundo, por favor. Pois é, foi-se o tempo em que um chat era simplesmente um chat, né? Hoje a gente vive a geração dos aplicativos super robustos, o WhatsApp não é só mais um Messenger, hoje você faz transferência e muito mais, e esses mega aplicativos muitas vezes, né, exigem, né, uma RAM ali da máquina onde ele está sendo utilizado, que muitas vezes o usuário nem sabe. Naturalmente, nos últimos anos, o tamanho dos pentes de RAM que vem sendo utilizado estão crescendo de forma bastante acelerada, porém, em meses mais recentes, a gente vem encontrando umas limitações e a gente vai trazer hoje aqui alguns detalhes do porquê isso está acontecendo. Cara, eu me lembro nos jogos de Super Nintendo, quando os desenvolvedores precisavam de fazer o mesmo splash tanto para a nuvem quanto para a grama do Super Mario, para poder economizar a memória, né? E olha o ponto em que nós chegamos. Cada bit era contado, Cada bit era escovado, né? E agora você está me dizendo, então, que nós temos aplicativos onde um chat não é mais só um chat, né? Ele tem todo um coletor de métricas, toda uma função gráfica por detrás. O próprio Discord, esses dias eu recebi uma notícia de uma atualização dele revoltante, onde ele colocou um fallback no seu sistema em que caso o Discord passasse do consumo de 4 GB de RAM, ele resetava. Ou seja, eles não foram atrás da correção, né, assim, de uma otimização factível. E alguns nerds da internet aí, da qual eu me identifico muito, eles começaram a fazer alguns testes em relação a isso. E o simples fato de você estar no mesmo chat que alguém e essa pessoa lá no computador dela começar a digitar, lá no Discord, vai aparecer assim, né, fulano está digitando. Só isso já era suficiente para consumir mais 1 GB de memória RAM. Então, a gente ainda não, né, como o Pedrão muito bem colocou aqui, um chat não é apenas um chat, não mais, pelo menos. Hoje é muito mais fácil, né, você fazer a adição de funcionalidades e de features novas numa aplicação, né? Tipo, eu lembro, eu sou meio dinossauro também da computação, que a gente, quando começando, linguagem C, que a gente tinha que alocar memória especificamente. E limpar ela depois, né? Exatamente. Teve até um famoso teste que um colega meu fez lá no laboratório do DCC, lá da UFMG, onde ele botou uma máquina lá para fazer alocação infinita. Lá, o que acontece se eu ficar fazendo alocação de forma recursiva? Ele só não percebeu que ele estava logado num servidor super importante. O negócio derrubou toda a rede lá, porque ocupou toda a memória do servidor. Então, o Dudu acabou de comprovar pra gente que é capaz sim de você fazer download de memória RAM, né? Já que ele tava alocando no servidor. Exatamente. Eu tava conectado lá e não viu o que rodou lá. Isso era algo que trazia uma preocupação pra gente antigamente, né? Como desenvolvedor, né? Tipo assim, poxa, deixa eu ver o que eu preciso para poder alocar memória, como que eu aloco a memória, o que eu preciso trazer, dependências, essas dependências também precisam de memória, então era mais complicado. Hoje, a gente não tem muito isso, né? Hoje é muito fácil eu chegar lá, adicionar uma dependência, npm install e é isso, né?
Às vezes você nem sabe exatamente o que esse install tá fazendo, né? Mas ele Exatamente, resolve o só seu leu na problema, internet lá que tem que fazer npm install isso, isso, isso a e IA falou, né? exatamente, a Então, IA voltando falou. no ponto da IA, a gente tem duas fontes principais de problemas aqui, né, que a gente está comentando. A primeira é a não otimização dos softwares e a segunda é essa avidez, essa sede das inteligências artificiais pela memória RAM. Vamos começar por partes, então. Vamos falar um pouquinho melhor agora sobre a parte da IA. E aí, pessoal, convidados, por que a IA está acabando com as memórias RAMs do mercado? Que movimento diferente foi esse que aconteceu? A nova geração, né, do desenvolvimento viu nos últimos anos um crescimento da disponibilidade de memória RAM nas máquinas e isso foi gerando sistemas cada vez mais pesados. E até então essa memória RAM vinha dando conta, mas quando a IA entrou no jogo, ela foi capaz de fazer tratamento de um volume de dados muito maior do que os então novos desenvolvedores vinham conseguindo fazer. E foi nesse momento que as memórias que até então eram conhecidas como as memórias de ponta do mercado começaram a virar um gargalo, né? Atualmente, os modelos de IA que são utilizados largamente, né, por todo mundo hoje em dia e que estão sendo desenvolvidos aí pelos grandes players, eles requerem um poder de processamento muito alto. Com isso, foi gerado também a necessidade de memórias muito melhores e atualmente todos esses servidores que estão com foco em IA utilizam memórias que possuem uma capacidade muito grande, que são as chamadas HBM, memórias de alto desempenho. E o principal diferencial delas em relação à memória RAM que a gente conhece é a arquitetura 3D, que consegue empilhar, vamos dizer assim, uma memória em cima da outra e gerar para a gente velocidades ali na casa dos terabytes por segundo, comparado com o gigabyte por segundo da memória tradicional. Mas eu tenho duas perguntas para você, Pedrão. Você está me falando então que essa IA ela tem uma sede por memórias de altíssimo desempenho. Ok. Mas por que a gente foi impactado então? Até onde eu saiba, as memórias que nós usamos não são essas memórias de altíssimo desempenho. Você falou que são memórias em arquitetura 3D, pelo menos os pentes que eu tenho lá em casa, eles são bem fininhos, assim, sabe? É quase 2D. Exatamente, vendo de fora eles são realmente 2D. O que acontece é que hoje, infelizmente, a gente tem a concentração de produção desses chips na mão de pouquíssimas empresas. São cerca de 3 empresas que são responsáveis pela manufatura de mais de 90% dos chips do mercado, se tratando de memória. E nos últimos anos, essa avidez de todo mundo pela IA fez com que a margem das memórias que são utilizadas pelos servidores de IA se tornar cerca de 5 vezes maior do que a margem dessa memória que a gente utiliza em casa. Vivemos, né, numa sociedade capitalista, naturalmente os fabricantes se voltaram para esse mercado, buscando atender essa demanda, mas também não querendo, né, meter o pé pelas mãos. No seguinte sentido, a IA hoje ela está crescendo muito, mas ainda existem analistas e frentes do mercado que tratam como uma real possibilidade a bolha da IA. Então esses fabricantes eles tentaram atender essa demanda sem fazer investimentos que representassem um grande risco caso essa demanda venha a diminuir nos próximos anos. Então, ao invés de simplesmente construir novas fábricas, eles pivotaram a produção das linhas atuais e passaram a focar nessas memórias, literalmente escanteando as memórias que a gente conhece, que a gente usa na maioria dos computadores aqui no nosso dia a dia. Se a gente observa isso no ano de 2025, a gente percebe que o número de memórias fabricadas veio reduzindo drasticamente e no final do ano, próximo ali de outubro, os estoques chegaram a níveis muito baixos, fazendo com que a lei, né, da oferta e da demanda imperasse. Então, nós estamos vindo aí de um cenário em que as fabricantes estão totalmente focadas nas memórias HBM. A Micron, que é uma das principais fabricantes, inclusive encerrou a linha de varejo dela, né, que é chamada Crucial, e hoje está atendendo exclusivamente esse tipo de grande player que está atuando com IA. Enquanto as outras reduziram a níveis muito, muito baixos, e nós, né, meros mortais aí, que não somos grandes fabricantes de computadores, estamos tendo que disputar na unha aí por essas memórias, porque as fabricantes escolheram
aquelas que são mais lucrativas para elas. Até vejo o pessoal, às vezes, reaproveitando memórias antigas, né? Os DDR3 antigas e fazendo umas reconfiguração lá, o pessoal que é meio modder, esses trens. A galera tá tendo que tirar a teia de Os aranha do fundo do overclockers, né? estoque para poder colocar no jogo coisa que todo mundo achou que já tinha ido embora. Esse fator foi tão importante que uma das poucas vezes onde uma tecnologia antiga até superou o preço da tecnologia nova, que foi as memórias de DDR4, né? Então, como a gente tinha uma baixa produção de DDR5, com essa baixa produção o preço também aumentou, a demanda pelas memórias um pouco mais antigas também aumentou. Então, quem tinha, né, memórias DDR4, até mesmo o preço usado, né, para quem comprou nessa época aí, também subiu bastante. Vitão, então eu estou entendendo aqui que a necessidade de memórias RAMs por esses grandes players de IA, mesmo que sejam poucos players, superam em número massivo a necessidade do mercado por memórias RAM, certo? Por isso que os produtores estão se direcionando para ele. Mas aí vem outra pergunta. Faz sentido essa grande quantidade de memória RAM para eles? Porque, ao meu ver, os processadores hoje eles já quebraram o limite de velocidade que as RAMs não conseguem mais suportar. Eu mesmo tenho um Ryzen 7 na minha máquina em que ele não consegue nem alocar a velocidade padrão dessas memórias porque ele é muito mais rápido. Tem que ir lá manualmente setar os MTS das minhas memórias RAMs para ele conseguir controlar. Então, o controlador de RAM dele, as memórias já não sustentam aquilo. Então, faz sentido, assim, mesmo com os processadores estando tão mais rápido do que as RAMs, a gente ainda ter essa necessidade? Para as, né, grandes empresas aí que têm essa demanda de alta memória, principalmente por conta das IAs, né? O que faz muito sentido para elas é porque a IA, de fato, é muito custosa em termos dessa memória RAM. Carregar o modelo por si só já é custoso, mas principalmente na fase de treinamento, onde você tem que carregar de uma quantidade ali de bilhões ou bilhões de parâmetros, né? Além de gradientes e vários outros tipos de responses que você precisa dessa demanda muito alta da memória, né? E aí, por conta disso, né, a HBM, inclusive, até resolveu fisicamente esse problema da velocidade, aproximando fisicamente mesmo ali essa memória da GPU ou da CPU em alguns casos, né? Então, a gente tem as placas de vídeo mais modernas, onde essa HBM já está ali empilhada por cima da GPU, e essa velocidade de trânsito, ela é infinitamente menor do que a velocidade que a gente tinha nos barramentos com a memória RAM normal, né? Uma analogia super interessante, né, que seria como se a memória RAM normal, como a gente sempre utilizou, ela fosse uma estrada onde você tem uma via simples, né, e você precisa percorrer de uma cidade até a outra. E a memória HBM, ela é como se fosse uma rodovia de 4 faixas e você tem que ir para o bairro vizinho, né? Então, assim, a largura, ela permite aí que a transferência de dados seja muito mais rápida. E como que essas IAs escalaram de tamanho, né? Que a gente estava vendo umas métricas que esses modelos hoje, que a cada 2 anos, eles chegam a aumentar em 400 vezes a necessidade de processamento desses modelos, e a capacidade das memórias só duplica a cada 2 anos, né? O pessoal tá brincando que depois da lei de Moore vem a lei de More agora, né? Eu quero mais. Exatamente. Mas olha que engraçado, né, Dudu? A gente comentou aqui sobre os jogos de Super Nintendo e as linguagens mais baixo nível de antigamente, onde o hardware era uma delimitação e nós precisávamos escovar os bits na linha de código. E parece que hoje inverteu, né? A gente vê, então, o modelo do hardware sendo aproximar o barramento para ficar mais rápido, né? A GPU já vem toda otimizada na arquitetura física dela, enquanto o software, ele tá esbanjando, né? Ele tá se aproveitando tudo e mais um pouco do que ele pode e não pode. Exatamente. Até pelo fato da gente ter trazido essas facilidades, né? Tipo assim, ter abstraído essa necessidade de gerenciamento de memória do desenvolvedor, né? O desenvolvedor não precisa mais se preocupar com isso. Hoje é muito fácil, o pessoal, vou botar isso aqui, vou botar isso outro. Igual o Pedrão falou, esses super apps aí que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Hoje tudo tem AI embarcada, qualquer coisa tem que ter o chatzinho ali, você não precisa, às vezes você só quer ligar o chuveiro, mas tem lá um chat lá. E ainda pra tem que você fazer falar. o login, né? Exatamente.
Então, Mas aí eu devolvo a pergunta: será que os desenvolvedores não precisam mesmo ter a responsabilidade da otimização de memória? pois é, era o que aquelas linguagens de programação trouxeram, né? Agora a memória tá disponível, o processador tá disponível, a gente já tem um pouco mais de quantidade de hardware, a gente começou a não se preocupar com isso, né? Isso há 20 anos Como atrás, né? sempre, a Quando culpa é essas... do Java, né? O garbage É, collector aí, tá exatamente, vendo? ficando Sabia que a culpa fácil. era do Java. A crise aí da memória RAM, ela na verdade trouxe essa reflexão de volta pra gente, né? Porque a gente teve Exato. esse período onde a gente criou uma era de desenvolvedores que está acostumado com uma memória abundante, então que não está acostumado a ter que ficar monitorando, revendo que tipo de pacote que ele está instalando, às vezes até monitorando na própria cloud, né? Então hoje a gente, quando vai olhar isso, a gente vê que a gente vai hospedar uma aplicação em uma cloud, a gente paga muito mais caro pela alocação de memória dela do que pela CPU em si. Uma questão que é interessante se falar, né, visando essa retomada dessa preocupação com a RAM, né, que o mercado, ao fazer a leitura desse cenário, né, tem tratado como uma questão estrutural essa indisponibilidade, né, e essa limitação da RAM atual. Então, realmente, os desenvolvedores eles precisam colocar isso como sendo um novo parâmetro aí, uma nova métrica a ser acompanhada, porque as projeções mostram que esse valor de RAM, ele tende a aumentar ainda por todo esse ano de 2026, ele tende a equilibrar no início de 2027 e só no segundo semestre de 2027 que a gente provavelmente vai ver a redução dos preços, uma vez que os fabricantes ainda estão relativamente distantes, né, da inauguração de novas fábricas. Então, se a gente pensar aí num cenário não tão otimista, a gente pode estar falando de 2028, 29 até 30, quando as fábricas vão estar ali na sua produção máxima, porém, ao mesmo tempo, a gente não sabe como vai estar o apetite dos servidores de IA lá na frente. Então, esse problema atual não quer dizer que ele vai ser solucionado com mais memória. Talvez nós vamos ser escanteados novamente no E isso traz essa discussão, acende ela de volta, né? Porque hoje ainda dá uma sensação de que assim, a gente fala sobre a crise da memória RAM, vê o preço dela alto, mas os programas ainda executam, né? A gente fala do Discord, a gente critica, mas eu abro ele quando eu ligo o computador, né? Eu ainda abro o Teams, eu ainda abro o Docker. Mas e daqui 2 anos, né? Será que ser tão simples assim? Daqui 5, daqui 10, será que realmente o que a gente está vendo hoje não é um presságio para um futuro muito mais complicado em relação à utilização da memória RAM? Pois é, ainda mais que se essa bolha não estourar, né? Igual a gente comentou, a gente falou das métricas de crescimento dos modelos, né? Se a gente falar, não, isso daqui a pouco vai se resolver, daqui a pouco vai se resolver, vai chegar numa hora que vai ser crítico, né? Os custos de nuvem vão começar a escalar cada vez mais, e tudo que hoje tudo é nuvem, né? Tudo roda na nuvem. Se a gente não parar para pensar e olhar direitinho para a nossa aplicação e tentar já minimizar esses custos ou esses gargalos, né? A gente vai chegar num ponto onde a gente vai ter que botar um hard reset lá, igual do Discord, chegou a 4 GB, desliga a aplicação e fala, cara, não dá para usar mais, sabe? A que ponto A que chegamos, hein, ponto Dudu? chegamos, né, cara? Então, algumas técnicas, tipo, a gente fazer profiling, né, da aplicação, começa a se tornar super necessários, né? Tipo assim, a gente tá sempre olhando, cara, tô usando a memória que eu precisava, por que minha aplicação super simples aqui, eu tô com 500 MB aqui, o que eu tô fazendo? Ah, tô fazendo um select no banco, tô trazendo tudo pra memória, e na memória eu tô filtrando 3 ou 4 elementos, Uma sabe? tabela de 1 milhão, Uma né? tabela de 1 milhão de registros. Então, isso aí pode ser uma coisa que você pode encontrar no meio do caminho. Quando você está tendo esse olhar mais fino para alocação de memória e para como você está usando a memória da sua aplicação, né? E aí eu deixo uma pergunta assim, de curiosidade para vocês. Por que que mesmo com uma máquina com uma grande reserva de memória, uma grande disponibilidade de memória, como, sei lá, 64 gigas de memória RAM, que para mim é bastante coisa, né, para um uso pessoal, por que que ainda assim o gargalo é memória RAM? O que a gente consegue ver, né, na prática e quando a gente consulta o histórico, algo que não deveria ser uma surpresa, mas que aconteceu, as memórias RAMs elas evoluíram em uma velocidade muito inferior aos processadores, são múltiplos fatores, porém isso veio acontecendo nas últimas décadas, né, existem estudos dos anos 90 que mostram que isso provavelmente aconteceria e realmente aconteceu.
e o mercado não voltou para o desenvolvimento massivo, né, de memórias mais rápidas. Então, hoje as GPUs e os processadores, eles são chefes de cozinha que conseguem cozinhar em a extrema velocidade, mas quem fornece os ingredientes não está conseguindo fornecer no volume necessário. Então, a questão da memória se tornou esse gargalo, né? A gente traz o conceito de memory wall aí, que não é novo, mas agora ele está batendo a porta de todo mundo e faz com que realmente, né, quem está desenvolvendo aí considere isso na hora do seu usuário, né? Faça um bom estudo e tenha conhecimento de qual que é o contexto que essa aplicação vai ser utilizada, qual que é a disponibilidade de hardware que o usuário vai ter, porque não adianta também só querer jogar para a nuvem, né? Hoje a nuvem está majoritariamente ocupada pelos servidores de IA, então vai sobrar pouco espaço para a gente poder consumir. Então a parte de FinOps aí vem como algo muito necessário para poder garantir que a gente não vai ter custos, né, estratosféricos do lado do consumidor e vai acabar tornando inviável o uso de algumas aplicações. Sobre essa questão da gente ficar preocupando com a aplicação, a gente fica vendo hoje algumas arquiteturas de aplicações que talvez possam ajudar nesse sentido, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa arquitetura de microserviços, né, onde a gente consegue especializar bem ali cada parte da sua aplicação, onde ele vai executar e só quando ele precisar executar ele vai estar ali. Então talvez a gente consiga pensar em aplicações que vão utilizar melhor o hardware onde eles estão rodando, né? Então se você separar em microserviços ali, cada microserviçozinho pequenininho vai estar super otimizado para aquilo que ele tem que fazer, vai estar alocando sua memória necessária, sabe? Você não tem aquele monolito grande, né? Que precisa carregar tudo, precisa carregar o login, precisa carregar o chat, precisa carregar não sei o quê. Então você está dizendo que não é só otimizar a linha de código, mas a arquitetura como um A todo, né? arquitetura pode trazer esses ganhos, sabe? A gente pensar nisso. Aquele velho negócio, né? Tentar evitar balas de prata, algo que vai resolver tudo. Então a gente Com consegue certeza. falar, poxa, esse problema aqui, como que eu resolvi esse problema aqui? Esse problema eu resolvo com isso. E esse outro eu resolvo com aquilo. Eu posso pensar em linguagem de programação específica para problemas específicos. Então eu posso fazer um microserviço em Python, um microserviço em Node. Obviamente cada um com sua questão de alocação de memória e eficiência, né? Mas às vezes para resolver aquele problema no frigir dos ovos pode ser melhor, né? Então eu acho que essa questão passa muito pelo próprio desenvolvedor, né? A própria pessoa que está responsável por aquele sistema entender e falar, cara, como é que é a melhor forma de eu fazer? E não só sair falando, deixa eu instalar esse negócio Vou dar um aqui, deixa eu npm botar esse install e negócio, vou dar um pronto. npm install e pronto, sabe? Então a gente apontou alguns culpados aqui, né? Você falou do próprio desenvolvedor, da arquitetura, da tecnologia, Próprias dos linguagens que frameworks. se tornam mais fáceis, né? E aí, Vitor, quem que você acha que é o principal culpado? Se é que existe um culpado nessa história, né? Do grande consumo de memória RAM. É muito difícil apontar um único culpado, né? Sempre é uma junção de muitos fatores que criam uma situação complexa, né? Assim como o Dudu falou sobre a questão dos microserviços, né? Como toda decisão arquitetural, a gente sempre pensa nos trade-offs que a gente tem, né? Então, quando a gente olha para um microserviço, por exemplo, por mais que a gente tenha, às vezes, pequenos blocos ali, a gente sempre tem que levar em consideração de que a gente está multiplicando os nossos processos que a gente tem ali em questão de buffers, de runtime, de garbage collector. Cada serviço vai ter o seu próprio item, né? Então, você tem que avaliar esse trade-off, se isso daí realmente está valendo a pena, se o consumo vai ser menor ou vai ser maior, né? Além disso, né, a gente tem outras questões que, como eu falei, que é a gente ter tido essa abundância por muito tempo fez com que os devs não prestassem muita atenção nisso, né? Então, hoje eu acho que ninguém utiliza o uso de memória como uma métrica, ninguém realmente olha para aquilo ali para entender e no final do desenvolvimento de uma feature ou alguma coisa, ver se ali aquilo dali está condizente, se o uso de memória RAM tá ok, né, dentro do que a gente espera para aquele tipo de feature. Aquele velho negócio, né? Vou fazer um estudo de estouro de memória. Aí que ele vai olhar lá e falar, tá gastando 4 GB. Beleza, tinha que gastar 4 GB. Ele sabia quanto que utilizava antes, depois de determinada feature e tudo, né? Sinto que isso foi direcionado pro Discord, tá? Espero que os devs de lá não estejam nos Pior escutando. que dessa vez foi totalmente aleatório o número.
Como vocês citaram a questão do NPM install também, a gente, né, assim, tem biblioteca para tudo hoje, né? Qualquer coisa que você quiser, se você procurar aí no JavaScript aí, você vai achar uma biblioteca que faz qualquer coisa. E muitas vezes a gente está carregando essas bibliotecas para resolver um problema simples. Às vezes é um problema que a gente pode criar um módulo na nossa própria aplicação e resolver esse problema. Em vez disso, a gente acaba importando uma biblioteca, né? Além do código dela, os próprios inicializadores dela ali, tudo que ela carrega junto com ela, que vai criando esse uso exagerado, né, de memória dentro do nosso programa. Às vezes você só quer adicionar 2 datas, né? Somar uma data na outra, aí você baixa aquela biblioteca bacana que você converte uma data num negócio totalmente agnóstico de UTC, de time zone, e usa um ponto .ed, cara, ela faz 1 milhão de coisas, você só queria somar uma data na E outra. claro, né, aquela biblioteca também baixa várias outras bibliotecas, Várias outras, né? exatamente. Isso me lembra muito o caso de uma das maiores desenvolvedoras de software do mundo, que é a Rockstar Games, a desenvolvedora do Red Dead Redemption, Grand Theft Jogando. Auto, entre outros jogos aí de grande sucesso. Na data da gravação desse podcast, ainda estamos esperando pelo lançamento do bilionário GTA 6, que ainda não chegou. Mas por que eu trouxe a Rockstar aqui, né? Há um tempo atrás, houveram alguns vazamentos dentro da empresa de códigos-fontes dessas aplicações, que são os jogos que elas desenvolvem. E todos os jogos que elas desenvolvem são escritos em C++. E a gente consegue notar uma coisa em comum dentre os vários jogos que a Rockstar desenvolve, é a impressionante capacidade de otimização. São jogos que possuem horas infinitesimais de conteúdo, com gráficos excelentes, com mecânicas extremamente complexas, mas que o consumo, o processamento dele não é tão elevado quanto você esperava que fosse, e o tamanho dos arquivos também não. Então, olha que bacana, né? Como que a Rockstar já estava prevendo isso aí, talvez, né? Mas já estava tomando esse cuidado, Sim, como os desenvolvedores antigos de jogos, que a gente mencionou, tomavam. exatamente. Essa análise, né, e esses cuidados são essenciais para os novos sistemas e aplicações, mas também para aqueles já em andamento, né, a sustentação desse tipo de sistema. Então, os blogs, né, e fóruns estão pipocando de hacks para poder reduzir o consumo de RAM do Windows 11, de aplicações que a maioria dos usuários nem sabia que estavam rodando ali na sua máquina, e isso vai se tornar uma realidade, uma necessidade para aqueles sistemas e aplicações que foram feitos sem se preocupar muito com isso. Então, a rapidez na entrega e a pressa por entregar muitas funcionalidades vão ter que ser reavaliadas agora, né? Que esse limite é real e que a gente não vai poder continuar expandindo ele pelos próximos 2 anos, aparentemente. Eu não sei você, viu, Dudu, mas quando eu instalo um Windows na minha máquina, a primeira coisa que eu faço é o debloat. E ainda faço propaganda gratuita do debloat. Ainda mando o link, falo, galera, esse aqui é o debloat, tira todas as telemetrias, tira toda a Cortana, Copilot, tira tudo. Então Deixa depois lá- você me manda aí pra eu poder Opa, conhecer, que eu não fechado. conhecia não. Tutorial de deploy do Windows é um grande debloat, né? Vou deixar um comentário anônimo lá no Spotify com o link ainda. Eu ia comentar que, tipo assim, que eu costumava fazer isso mesmo antigamente no Windows, que a primeira coisa que instalava era, o que você fazia quando instalava o Windows, era sair desabilitando um monte de serviço, ia lá nas configurações avançadas e tal, procurava esses hacks, né, essas configurações todas, para deixar mais leve, não necessariamente, na época nem era tanto pela RAM, eu lembro que era muita coisa de espaço em disco, era uma coisa que era o Sim, espaço são em disco, o gigas e HD que gigas, você né, tinha cara? lá, que era mais limitado, né? Que era o grande problema na época, mais até do que RAM, né? E hoje a gente tá pensando em fazer isso por outros motivos, né? Engraçado. E por falar em outros motivos, eu proponho uma reflexão aqui para vocês. A gente passou por uma escassez de GPU quando a IA chegou. A gente agora está passando por uma escassez de memória RAM. A próxima escassez vai ser de quê? SSD, cooler? É só para eu saber para já ir comprando alguns e deixar estocado, né? Porque vai que. Acho que vão ser consoles da nova geração. PlayStation 6 já está ameaçado, GTA também. Brincadeiras à parte, né? Realmente a IA trouxe uma realidade em que as aplicações estão avançando numa velocidade muito maior do que os fabricantes de hardware, né? A fabricação hoje, o microchip é uma operação extremamente complexa, suas fábricas são projetos muito delicados, enquanto o que a IA está fazendo para a IA em si está sendo mais fácil do que fabricar um chip. Então, realmente, componentes
que até então não eram gargalos, estão passando a ser, e é justamente o desenvolvimento e o uso dessas novas ferramentas que vão acabar direcionando quais vão ser os novos componentes mais críticos, né, dentro do seu computador ou da cloud que você utiliza. Então, a arquitetura aí dos programas vai poder nos dizer o que vai ser necessário. Engraçado, né, que a gente fica vendo, a gente está falando muita coisa de hardware, coisa técnica, de desenvolvimento, mas essa crise, a gente fica vendo que ela é sujeita até a questões geopolíticas, né, discussões Sem econômicas, dúvida. de aplicação de tarifas para lá, tarifas para cá, de A quem proibição pode vender para quem, né, e proibição da tudo. venda da Nvidia, né, para alguns países da Ásia. Exatamente, então tudo isso acaba contribuindo para essa crise, né? Não é uma crise só técnica ou de espaço, às vezes é Esse uma ano até crise um política, terremoto né? impactou isso, né? Taiwan, principal fabricante, sofreu com terremotos em janeiro, isso gerou dano em algumas fábricas, né? E a diversificação dessa produção hoje é um grande desafio, muito por conta dessas sanções, como foram mencionadas aqui, né? Hoje a China, que é um fabricante mega em tudo que a gente pensar, não está conseguindo fazer isso para a China por conta de sanções que ela tem tanto para compra de insumos quanto para exportação também de seus produtos. Então hoje acaba que o foco dela está em alimentar o mercado interno, e a gente que está competindo com o mundo todo acaba não podendo contar, né, com esse ecossistema chinês que hoje está abastecendo várias outras frentes e mercados. Bom, Pedrão, nosso mestre da infraestrutura aqui. E uma empresa que não é de inteligência artificial, mas que ainda assim depende dos computadores para continuar a sua operação cotidiana, como a DTI, por exemplo. E aí, como é que a gente fica? O que a gente deveria fazer? O que a gente faz? Quais são suas dicas para quem está ouvindo a gente? Tanto as empresas, né, quanto os profissionais que dependem, né, de computadores não vão poder depender só dos desenvolvedores fazerem aplicações mais otimizadas. O mercado ele está realmente reagindo a essa escassez de memória, e o que tem sido uma boa prática é o contato com grandes fabricantes que usam seu poder de escala, né, para negociar diretamente com quem está produzindo as memórias RAM hoje em dia. Então, a ideia de comprar componentes, especialmente memórias RAM, de forma individual, está sendo cada vez mais difícil. Alguns revendedores na Ásia, inclusive, já estão começando a fazer uma espécie de venda casada, em que está sendo vendido a placa-mãe junto da RAM e não só a RAM, para poder evitar um desabastecimento de RAM e uma sobra, né, dos demais componentes. Então, mais do que nunca, né, as empresas estão tendo que diversificar seus fornecedores, trabalhar bastante em negociações, porque o cenário de médio prazo ele não é favorável. Então, quem no final do ano passado conseguiu ter um planejamento e pôde montar um estoque mínimo, está tirando vantagem agora. Então, fornecedores como Lenovo estão ficando um pouco à frente da Dell na questão da disponibilidade. Empresas que antes compravam especificamente de uma marca estão tendo que diversificar isso, porque alguns grandes players já estão com o estoque muito baixo. Então, o que as empresas devem fazer é investir em tecnologias mais novas, especialmente DDR5, pois o DDR4 já tem praticamente a fabricação anulada. Então, investir na compra, né, de grandes fornecedores que negociaram, né, com os fabricantes, e na diversificação de outras revendas, né, acaba que vai ser a melhor estratégia nesse momento. Bom, então a gente falou bastante sobre toda essa questão. Agora que a gente entende um pouco melhor, assim espero, essa questão da escassez da memória RAM, a gente fica pensando, principalmente eu que mexo só a parte mais do desenvolvimento, né, de meter a mão no código, o que a gente, como desenvolvedores, o que a gente pode começar a fazer a partir de agora para poder lidar com essa crise da memória RAM e não sofrer tanto com essa questão? Acho que, né, os desenvolvedores aí, a partir de agora, vão ter uma missão fundamental aí, né, de realmente conseguir enxugar suas aplicações. Acho que tem uma série de técnicas aí que a gente pode aplicar no nosso dia a dia mesmo de desenvolvimento. A primeira dica aí seria, no geral, realmente fazer o profiling aí, né, das aplicações durante o desenvolvimento, né, entender o que está utilizando mais memória dentro da sua aplicação, o porquê, se aquilo está correto, de onde essas alocações estão vindo, né? E outras técnicas também, até mesmo na questão no momento de escolher uma estrutura de dados ali para se utilizar. Será que você está
utilizando a estrutura correta, né? Às vezes você está utilizando uma estrutura, né, recuperando algum dado do banco lá, onde você poderia ter um acesso direto como um array, mas você acaba utilizando um array list, onde você às vezes vai ter um número maior de elementos que você não vai utilizar, né? Então, começar a pensar em cima disso, se os dados que eu estou trazendo para minha memória são os dados que eu vou utilizar, se eles estão, né, numa estrutura de dados condizente ali com a forma como eu preciso acessar eles, evitar uma série de conversões inúteis, serialização, esse tipo de coisa, só para passar de uma classe para outra ou para uma resposta, esse tipo de coisa, né? Então, às vezes, você duplica os dados na memória ali sem necessidade também. Então, a gente pode pensar nessas técnicas aí, né, que um bom desenvolvedor consegue identificar ali no momento de criar esse código para evitar, né, um desperdício no momento ali da execução. Basicamente, olhar para o consumo de memória durante o desenvolvimento, né? Está preocupado com isso, né? Cachear coisa, eliminar coisa que não precisa, arquitetura, né? Boa. Que episódio, hein, Dudu? Descobrimos aqui que o culpado é IA, mas começou lá com Java, né? Brincadeiras à parte, deu para jogar uma luz nessa questão. Sim. Eu mesmo vou sair daqui já estocando SSD. Já não tá fazendo isso, não? Ixi, Eu já tenho uns 3 lá em casa já, mercado negro aí. perdi Tô tempo. Bom, pessoal, foi um prazer enorme, então, a gente tá aqui. Vitor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Pedrão, prazer enorme vê-lo aqui novamente conosco. E acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado por todos que estão aí. E, como sempre, se alguém já tem memória estocada, conta um pouquinho aí pra gente também, né? Deixa nos comentários aí como é que faz pra conseguir. Hoje tá valendo ouro, né? Exatamente. E muito obrigado a todos aí. Valeu, pessoal. Aquele Até abraço. mais. Valeu, galera.